Este projeto integrador tem como eixo central os jogos e as brincadeiras no processo de ensino-aprendizagem e socialização na educação infantil, pois o aprender e o brincar estão intimamente ligados na vida da criança. Ela aprende a socializar através das brincadeiras, é brincando que ela conhece a si mesma e ao outro. Através das brincadeiras, ela aprende a respeitar as regras e constrói seu conhecimento. A escola escolhida foi a MF Professor Luiz de Carvalho, com o objetivo de levantar dados para entender o lugar da brincadeira no currículo da educação infantil. Este projeto foi realizado por este grupo de acadêmicos da Univesp, Daisy, Franklin, Joyce, Karine e Risolene. E para entender melhor, vamos começar falando um pouquinho sobre a história da educação infantil. De início, com caráter assistencialista, a educação infantil ela era voltada para as mães que precisavam trabalhar, mulheres de baixa renda que precisariam estar trabalhando, era um direito da mãe e não da criança. A partir da Constituição de 1988, a criança passou a ser cidadã de direitos. O ensino passou a ser direito da criança, dever do Estado e opção dos pais. Alguns documentos, como o ECA, reforçaram o direito da criança à saúde, educação e proteção de forma prioritária, reforçando a criança como esse cidadão de direitos. Com isso, suscitou-se uma grande discussão sobre o currículo da educação infantil. O que ensinar? Como ensinar para crianças tão pequenas? Antes, apenas precisavam ter mulheres para cuidar dessas crianças. Era visto até como algo natural das mulheres. Vamos pôr mulheres para cuidar, que elas são mães e elas vão saber cuidar. Hoje, existe a preocupação de termos pessoas capacitadas para isso. A partir da LDB de 96, o ensino infantil passou a ser considerado a etapa inicial da educação. Documentos como a BNCC, a RCNEI e a DICNEI vieram nos nortear o que ensinar para essas crianças e o que ensinar com qualidade. Por isso, o eixo estruturante da educação infantil hoje são as interações e as brincadeiras. Campo Limpo Paulista adotou o currículo da educação infantil de acordo com as leis de diretrizes nacionais. A criança aprende ao brincar ela aprende, ao aprender ela brinca. Segundo a RCNEI, brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. Segundo Vygotsky, a brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento do próprio pensamento da criança. É por meio dela que a criança aprende a operar com o significado das coisas e dá um passo importante em direção ao pensamento conceitual que se baseia nos significados das coisas e não dos objetos. A criança não realiza a transformação dos significados de uma hora para outra. A brincadeira ajuda a criança a entender o mundo em que ela vive, a entender as regras, a se socializar com outras crianças, a aprender com as diferenças. É muito importante que ela tenha esse ambiente para brincar. A criança, ela é próprio dela. Brincar é próprio da infância. Todos os lugares, crianças vão brincar. Então, a gente pode usar essa brincadeira para proporcionar aprendizado. Por que proporcionar jogos e brincadeiras? Quando abordado de forma sistematizada, intencionalmente e principalmente planejada, os jogos e as brincadeiras são capazes de dar sentido e significação ao ambiente escolar. Os jogos e as brincadeiras possibilitam desenvolvimento, já que influenciam em áreas como motricidade, inteligência, sociabilidade, afetividade e criatividade. Como proporcionar os jogos e as brincadeiras? O educador deve incentivar e inovar nas brincadeiras e jogos, desenvolvendo atividades em que cada um possa criar, procurando valorizar a expressão individual de cada criança, estruturando seu conhecimento e interações com o meio. É importante também saber com qual criança estou lidando, com as suas faixas etárias, o que uma criança dessa determinada faixa precisa, o que ela é ideal para ela. O professor precisa conhecer a criança com que trabalha. Como deve ser o ambiente? Muito mais do que um espaço que precisa ser acolhedor, precisa ser propício para as crianças, precisa ser de fácil acesso, precisa gerar autonomia. O ambiente ele deve ser muito mais do que o espaço físico, porque ele diz respeito às relações que se estabelecem no mesmo, as quais envolvem os afetos e as relações interpessoais.
O professor tem um papel fundamental nesse caso. O professor é o mediador. Ele é aquele que seleciona os materiais, oferece em quantidade suficiente e com qualidade. Além disso, modifica o ambiente para criar um clima de brincadeira e brinca junto, respeitando os desejos e interesses da criança. O professor, de forma alguma, pode ser neutro. O professor tem que estar junto com as crianças, conhecer as suas crianças, se for preciso fazer intervenções, modificar o planejamento e inserir novos elementos. Em visita à escola, nós podemos perceber a realidade do local. Os professores apontaram algumas dificuldades, como falta de recurso, falta de um espaço apropriado para as crianças brincarem, poucos brinquedos, né? Não tem um lugar exatamente estruturado, falta um parquinho. E a escola ela é palco também do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, o que limita as crianças, porque o ensino fundamental ele acaba sendo a prioridade da escola. E o lugar não está preparado para a educação infantil. A quadra, quando pode ser utilizada, geralmente é dividida com outras crianças, e isso não favorece a autonomia dos pequenos, né? Porque não se pode deixar solto, o intervalo é pequeno, então são muitas dificuldades. Este grupo de acadêmicos fez uma proposta para tentar melhorar o local. Pinturas de amarelinha no pátio. Algo simples, mas pode ser muito mais desenvolvido. Poderia ser feito muito mais coisas, centopeias e outras coisas. Ficou também aberto para que, se eles quisessem utilizar as outras propostas, como os pneus reciclados, para tentar fazer um parquinho, né, com a ajuda dos pais. A solução foi implantada na escola e despertou o interesse das crianças de imediato. As crianças ficaram curiosas, quiseram brincar, tentaram se organizar para brincar nas amarelinhas, fazendo filas. Inclusive, crianças da educação do ensino fundamental 1 também brincaram, crianças do ensino fundamental 2 também brincaram, se atreveram a brincar. Então, é muito importante. Coloriu o espaço, já deu uma melhorada, já trouxe um pouquinho mais de atividade para as crianças. Nesse projeto, o que é importante que a gente veja são alguns pontos fundamentais. A criança precisa brincar. É natural da criança brincar. E brincando ela se desenvolve. Brincando ela interage com outras crianças. Ela aprende a viver socialmente. É através das interações que a criança se desenvolve. Ela consegue resolver conflitos, ela consegue resolver dificuldade de aprendizado, um ensina o outro, um ajuda o outro, o maiorzinho pode ajudar o menorzinho, aquele que é mais experiente pode ajudar o outro. Então, a partir desse projeto, a gente pode perceber o quanto a brincadeira ela pode ter funções na vida da criança. Ela ajuda a criança a lidar com as suas angústias, as suas dificuldades, ajuda a criança a entender o mundo em que ela vive. Então, é importante também que a gente veja que com soluções simples, como a da amarelinha, você pode trazer um colorido novo para o lugar, você pode trazer um espaço para que as crianças possam brincar e também já ajudar eles a aprender a organizar, né? Não apenas eu vou brincar, o outro amiguinho também vai brincar. Então, nesse trabalho, a gente pode ver isso. Experimentar que, através das brincadeiras, a criança se desenvolve realmente, e a gente pode ver a diferença no comportamento delas de acordo com o currículo implantado, né, com as interações e as brincadeiras.